Tiago, capítulo 5, no verso 10. Tiago 5, 10. Vamos ler. Diz assim: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lembrando que agora, meus irmãos, eu posso dizer até mesmo pai na fé, Tiago, irmão de Jesus, ele não era um apóstolo, mas Tiago era uma das colunas na igreja. Como eu falei para vocês no outro tempo, Tiago ele é conhecido por ter tido joelhos de camelo, joelhos calejados de tanto orar, homem de oração, homem que orava. Tanto é que mais tarde, no outro domingo, nós vamos ver ele falando justamente sobre oração. Quando ele diz, a oração feita com fé curará o doente. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, nada melhor do que um homem de oração para falar de oração. Mas nessa parte aqui, Tiago, ele quer acalentar, ele quer consolar os cristãos que sofrem. Entende? Tiago, nesse momento aqui, ele quer trazer consolo aos irmãos que estão sendo oprimidos, que estão sofrendo, e aqui ele vai dar razões e vai dar força para que eles permaneçam na caminhada ainda que estejam sofrendo. Ele falou daqueles irmãos que eram oprimidos pelos ricos, que retinham o salário deles, não pagavam, eram levados ao tribunal, alguns morriam, eles estavam sofrendo debaixo desse jugo. Ele chegou a dizer também para não se queixar uns dos outros, para que não sejam julgados, porque o juiz também está às portas. E finalmente aqui no verso 10 ele diz, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Exemplos. Eu preciso de exemplos. Eu preciso ver exemplos. Você também precisa ter exemplos. E o exemplo que Tiago apresenta aqui são os profetas da antiguidade, que perseveraram. Na escola dominical a gente citou rapidamente Jeremias, que foi conhecido como o profeta chorão, o profeta do lamento. Ele lamentava, ele chorava, ele lamentava, mas Jeremias não abandonou o Senhor, ele foi até o fim com Deus. A gente analisando o Antigo Testamento, vê que Elias, no momento de maior fragilidade dele, que ele chega ao ponto de dizer para Deus, Senhor, tira a minha vida. Ele não ousou tirar a própria vida, mas ele orou para Deus dizendo, Senhor, me mata. Porque viver para Elias já não era mais uma coisa boa. Então o grande profeta chega num estado em que ele vê a morte como a solução para ele. E Deus vai e trata o coração de Elias. Elias ainda tinha coisa para fazer. A gente vê Moisés também, em momentos de ira, mas era o homem mais manso da terra. Mas de tanto ouvir a murmuração do povo, ele fere a rocha para sair água. E nós sabemos que a rocha ali simbolizava o Cristo que matava a sede deles. E o homem mais manso da terra teve um momento de ira e agride a rocha. Mas Moisés também perseverou até o fim, ele não abandonou a Deus. Então é necessário a gente olhar as Escrituras, ler as Escrituras, para que a gente olhe e veja exemplos de homens que suportaram o inferno. Quando eu falo o inferno aqui, não é o lago não, de fogo, um enxofre não. É uma hipérbole, é um exagero.
Não tem quando você diz, pastor, minha vida está um inferno. Eles sobreviveram ao inferno. Se eles sobreviveram ao inferno, é um motivo, na verdade, é um exemplo ou uma evidência de que você também pode passar. Você também pode sobreviver. Eu mandei um texto bíblico para uma irmã em Cristo esses dias, ou ontem, melhor dizendo, é um texto que diz, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passarem pelos infernos da vida, eu estarei com você. Persevere. Espere no Senhor. Eu posso dizer que, em grandes momentos de dificuldade, eu busquei exemplos também na história da igreja, para que pudesse me sustentar, e eu pude olhar e ver homens de Deus que escreveram livros, não exatamente livros teológicos, dando opiniões de teologia, mas não tem aquele livro que o cara resolve escrever contando as fraquezas dele. Vocês já se depararam com esse tipo de livro que pode ser até raro? Porque algumas pessoas escrevem, querem mostrar uma erudição, querem mostrar como são íntimos de Deus, querem mostrar como conhecem. Quando, na verdade, eu comecei a ver muitos escritos da antiguidade de homens que não tinham vergonha de escrever o pecado que cometeu. E como Deus tratou eles e como Deus guiou eles na fraqueza. Isso alimenta a fé. Mostra que você não está sozinho. Exemplos. Então, um exemplo aqui que Tiago nos dá são esses profetas do Senhor. E repare que ele diz o seguinte, ele frisa aqui, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, aqueles que realmente falaram no nome do Senhor, porque na antiguidade existiam falsos profetas, não sei se vocês sabiam disso, até no povo de Israel existiam falsos profetas, hoje não existe mais, graças a Deus, a gente vive um período em que só tem profeta verdadeiro, onde só tem pregadores verdadeiros, que amam o povo, que pregam a palavra. Graças a Deus esses homens não existem mais, ou existem, eu não sei, estou desinformado. Eles existem, estão se multiplicando cada vez mais. Mas o seu exemplo tem que ser daqueles que falam em nome do Senhor. Tem um texto na Bíblia que é um texto muito sério, em que Deus também condena esses falsos homens que estavam na casa de Israel. Estão o lugar ideal para os falsos profetas, irmãos. E é uma coisa que eu já falei há muito tempo atrás. Porque tem gente que acha que o falso profeta é quem? Que o falso profeta é o Pai de Santo. Não é isso? Que é alguém que está longe, que não te causa dano. Mas, na verdade, os falsos vêm do meio. João chega a falar daqueles que viraram anticristos. E ele diz assim, saíram de nós. Mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceriam conosco. E é a perseverança. E vai aparecer aqui o texto de Ezequiel 13. E eu queria que você lesse comigo esse texto, que é um texto profundo de Ezequiel, em que ele denuncia os falsos mestres. E é importante também isso, porque o conselho de Tiago é para você ter como exemplo os que falam em nome do Senhor. Não todos aqueles que se dizem profetas. Olha Ezequiel no capítulo 13, no verso 1. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, profetize contra os profetas de Baal. É isso que está escrito aí? Contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Vocês já ouviram coisas assim? Olha o que o texto bíblico diz, que estão profetizando segundo a sua própria imaginação. Eles imaginam e acham que a imaginação deles é a palavra do Senhor. Não confunda aquilo que você imagina com a palavra do Senhor. Entende? Então eles confundiam isso, eles profetizavam pela sua própria imaginação. E ele continua, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos profetas. Esse termo ai, meus irmãos, é um termo doloroso. Não tem quando a mãe diz para o filho,
ai de você se fizer isso. O menino já treme. Só que aqui é o Criador dos céus e da terra dizendo, ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Pode parar por aí. Eu, o soberano, estou contra vocês, falsos profetas. Então, cuidado ao ler Escritura, cuidado ao ler Tiago, você dizer, eu tenho que ter os profetas como exemplo, e sair por aí tendo um monte de profeta que não é profeta como exemplo a sua vida. Tiago enfatiza os profetas que falaram em nome do Senhor, que não tiveram adivinhações tolas, nem falaram segundo as imaginações deles. Tenham eles como exemplo de paciência no sofrimento. E aqui é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Cuidado ao querer holofotes. Entende? Cuidado ao tentar fazer tudo possível para ser aquilo que você quer ser. Porque enquanto eu vi alguns profetas verdadeiros dizendo para Deus, Senhor, eu não. Outros se proclamavam profetas pelo status. Inventavam até visões para serem de alguma forma venerados pelo povo. Muitos querem o posto de profeta, o posto de ministro, mas não sabem o fardo que é. Porque eles só pensam no glamour, no holofote, no aplauso. Eles não veem o choro, eles não sabem que tem choro por trás, que tem angústia por trás, que tem renúncia por trás. Que algumas pessoas podem fazer, mas você não pode fazer porque é um ministro do Senhor. E Tiago diz, tenha os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então, o fato de Deus ter levantado você como profeta, como ministro, não significa que a sua vida vai ser uma maravilha porque Deus te chamou para alguma coisa. Eles são exemplos também de sofrimento. São os primeiros a enfrentar o diabo cara a cara. São os primeiros a sofrerem tormentos. São os primeiros a serem tentados a abandonar o barco. Satanás cirandou Pedro, e Satanás não cirandou o Marinho da esquina, foi a Pedro que ele queria. Então, cuidado com o que você almeja. Cuidado em querer ser profeta, cuidado em querer ser mestre, porque Tiago diz isso também no capítulo 3, não queiram todos vocês serem mestres. A teologia de Tiago continua seguindo. É perigoso, porque esses homens que ao mesmo tempo são exemplos, têm holofotes, eles sofrem. Eles choram, eles têm angústias que ninguém vê. Entende? Então, ao mesmo tempo, eles são exemplo, eles são profetas, eles falam em nome do Senhor, mas são pacientes no sofrimento. E a paciência tem tudo a ver com o sofrimento, meus irmãos. Em nenhum momento você vai estar lá num parque aquático dizendo, eu tenho que ser muito paciente para estar aqui. Só se for um velho igual a mim, que não gosta dessas coisas. Aí vai ficar bufando lá, doido para a hora passar para ir embora. Eu prefiro uma árvore, uma mangueira, chupando manga, sentado. Ou um jambo. Mais pacato, um bolo de fubá. Um bolinho de chuva. Entende? Mas é difícil você ver, por exemplo, os adolescentes. Leva para um parque aquático.
Aí você vai dizer, tenham paciência, suportem o parque aquático. A Lídia está ficando doida, eu não preciso suportar, isso é uma maravilha. Paciência tem a ver com um sofrimento, não com o lazer, entende? Então, quando a Bíblia fala de paciência, ela está falando de uma paciência num ambiente onde você não quer estar. Porque o ambiente que você quer estar, você não precisa ser paciente. Você só deleita, ou só se deleita. Então, eles são pacientes no sofrimento. Aí no verso 11, Tiago continua. Como vocês sabem, nós consideramos felizes, eu estou no verso 11, aqueles que mostram perseverança. Felizes aqui, eu tenho que explicar para vocês, eu sei que eu já expliquei algumas vezes. Na Bíblia tem a palavra bem-aventurado, não é? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não tem isso? Salmo 1. Bem-aventurados os pobres em espíritos, bem-aventurados os puros de coração. Algumas versões dizem assim, felizes os pobres em espíritos. Aí dá a ideia de que ele salta, igual um Bambi em felicidade. Não é esse tipo de felicidade que está falando aqui. O bem-aventurado ou feliz aqui é aquele que tem o sorriso de Deus na vida dele. Conseguiram entender isso? Por mais que esteja pesado a carga, você tem agradado a Deus. Alguns chegam até a dizer, sortudo os pobres em espírito, mas também não é a tradução ideal ali. A tradução ideal é os pobres em espíritos agradam a Deus. Eles têm o sorriso de Deus. Eles têm a aprovação de Deus. Então, felizes os perseverantes. Não, pastor, eu estou perseverando e não tem salto de felicidade algum. Na verdade, a minha perseverança, pastor, está sendo de passo em passo. Antes eu corria, pastor, mas agora eu caminho lento como um aleijado na fé. Mas a pergunta é, você caminha? Eu caminho. Você tem agradado ao Senhor. Você não tem parado. Você tem continuado. Aquilo que eu já falei milhões de vezes. É um dia de cada vez. É um passo de cada vez. Uma vez eu falei para um irmão aqui da igreja, um irmão em Cristo, eu disse, às vezes a mente quer te levar para um outro lugar, mas que as tuas pernas continuem nos caminhos do Senhor. Você está sendo tentado de todos os lados, querendo abandonar tudo, mas que os seus pés sejam fiéis, ainda que a sua cabeça queira te jogar para outro canto. Permaneçam caminhando. Porque felizes ou bem-aventurados, aqueles que mostram perseverança. E como eu já falei para vocês, gente, perseverar não é natural. Eu já falei isso 10 vezes para vocês. Não adianta querer achar que perseverança é algo natural, porque não é. A perseverança é algo antinatural. Eu já dei exemplo para vocês. Eu posso estar morto, cansado, desanimado, abatido, mas eu tenho que estar aqui em pé, pregando. Para eu estar aqui pregando, dizendo essas palavras, quantas outras coisas eu não tenho, ou tive que aprender para poder falar com simplicidade, até mesmo isso. Na quarta-feira eu pude falar um pouco, que às vezes a gente vê alguns, não pastor, eu não leio nada, eu não oro nada, eu ando desanimado, e eu digo, e eu que também passo por tudo isso. Estou desanimado e é um desânimo, mas eu tenho que. Eu tenho que pegar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer. A mente não quer, o coração não quer, as pernas não querem. E a oração, o peso, eu tenho uma igreja para orar, eu tenho que orar. Vocês estão entendendo? Pastor, que se lasque, tu é o pastor, me ajuda, você também. Dá para fazer isso. O nome disso é perseverança, é perseverar. Para com essa ideia de que você só tem que ler ou orar quando tem vontade, porque se você não tem vontade, você acha que Deus não aceita pela sua falta de vontade.
Não tem isso em lugar nenhum na Bíblia. Mas a Bíblia fala de perseverar, de ser paciente. Então para com essa ideia de eu não estou com vontade de orar, então eu não vou lá, porque Deus não vai receber. Quem te disse que Ele não vai receber? Você acha que Ele não vê? Que você está desanimado e mesmo desanimado você se prostra? Ele esquadrinha o coração, Ele sabe. Até mesmo quando você ora com sinceridade, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui de joelhos diante de Ti, porque eu sei que o Senhor controla o meu coração e a minha vida. Mantenha-me de joelho, mantenha-me na Tua palavra, mantenha-me no Teu caminho. Me falta vontade. Você pode dizer, Senhor, de ir para a igreja, mas eu vou, Senhor. Porque eu sei que eu vou ouvir louvores, eu vou ouvir uma boa palavra. Uma vez eu ouvi um professor meu, um professor de homilética, de pregação, ele disse o seguinte, ele falou algo que me marcou. Algo simples, é um homem de Deus ele. Muito mais experiente do que eu, nem se compara. Um homem de Deus, com cabeça branca já. Ele disse o seguinte, os membros da minha igreja precisam chegar lá no domingo, porque muitos vêm de longe também. Eles precisam ir para a igreja, tendo em mente, o pastor fulano sempre tem uma palavra para dar. Porque eles sabem, ele dizendo, que eu não vou chegar aqui e contar a história do cachorro, contar a história de sonhos, não. Eles sabem, o pastor fulano tem uma palavra. Ele leu os textos bíblicos, ele tem uma história, ele estudou, ele sabe. Ele se esforçou, ele sangrou naquilo ali. Então eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir algo, eu sei que eu vou ter algo lá. E eu ouvi isso me marcou, eu falei, independente do que aconteça, às vezes a igreja nem sabe, entende? Tem que estar, tem que ouvir, tem que perseverar. E a perseverança, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, todo cristão verdadeiro vai precisar perseverar. Não, pastor, eu sou cristão há 10 anos, nunca perseverei em nada. Tem algo estranho. Reveja a sua vida. Vê mesmo se você é crente. Não, pastor, nunca pensei em recuar. Não. Reveja. Nunca senti o peso da caminhada, pastor. Reveja a sua vida. Tiago continua na parte B do verso 11. Ele diz assim, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Irmãos, olha aqui. Eu não sei se eu fosse Tiago, eu falaria isso. Mas ele foi inspirado por Deus para falar isso aqui. Ele pegou um dos maiores exemplos e tacou para a igreja. Vocês não imaginam, não, um irmão cutucando o outro, dizendo, poxa, Jó, ele pegou pesado. Não é isso? Não tem como ser Jó. Jó não tem nem como ser exemplo. A ideia de que é muito acima, que não tem nem como eu ter Jó como exemplo. De que eu nunca vou aguentar o que aquele homem aguentou, entende? Assim, me dá um exemplo mais baixo, mais palpável. Mas ainda tem homens de Deus que defendem que nesse planeta Terra ainda tem Jó por aí. Gente que suporta tanta coisa que você não tem ideia, nem eu. Eu estou convicto de que Jó riria de muitas das minhas reclamações, de muitos dos meus sofrimentos. Jó seria um bom conselheiro, porque ele sentaria na minha frente e diria para mim, você está sofrendo por isso? É por isso que você reclama? É por isso que você pensa em desanimar? Vou te mostrar o que eu passo. Eu sei que isso me fortaleceria. Ver alguém que sofre muito mais do que eu e continua caminhando. Exemplo, gente. Exemplo. É muito difícil chegar para uma pessoa com trauma dizendo, eu fui abusado, pastor, e isso não sai da minha mente. Quando você nunca foi.
Agora, quando ela senta para uma pessoa e diz, eu fui abusada, e a outra pessoa diz assim, eu também fui, eu estou com você. Repara que a coisa começa a ter ela tem um exemplo, entende? Ué, você também foi, fui. E foi assim, assim, assim. E como é a tua relação com Deus sobre isso? A pessoa diz, eu caminho com Deus até o fim. Isso é um exemplo para ela. São coisas difíceis da vida que demandam perseverança. E Jó é esse exemplo. Eu quero ler algumas falas de Jó. Jó capítulo 2 vai aparecer aqui. Olha que coisa, meus irmãos. Depois a gente vai para Jó 19. Olha algumas coisas que aconteceram. Jó capítulo 2, verso 1. Eu ia falar algumas frases de Jó, mas não vai dar tempo. Então vamos ler o texto. Olha o verso 1 do capítulo 2. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Foi a fala do diabo para Deus. Ousado, né? Com certeza Jó vai te amaldiçoar. Verso 6, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos. Pesado, é? Alguém já leu isso? Tem gente que acha que não acontece isso. Está escrito, irmãos. Pois bem, Jó está nas tuas mãos, diabo. Isso significa que o nosso Deus perdeu o controle da situação? Quem é maior? Vai lá. Ele vai me amaldiçoar? Está em tuas mãos. Olha como o Senhor manda aqui. A gente continua o texto. Verso 6, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Não toque na vida dele, não mate. Eu ponho um limite em você. Você acha que o diabo ousou desobedecer? Ele foi até onde Deus disse. Ele não matou Jó. Olha o verso 7. Saiu, pois, Satanás na presença do Senhor e afligiu Jó, com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Qual é mesmo a sua dificuldade? Olha o capítulo 19, e aqui a gente encerra a parte do Jó, já caminhando para o fim também. 19 no 25, Jó 19, 25, uma das falas mais lindas de Jó, na minha opinião. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Ele diz, quando o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. É o que ele achava sobre ele. É o que ele achava sobre ele. Mas a gente sabe que no final do livro de Jó, Deus restaurou Jó. Jó não morreu. E uma das falas de Jó para Deus foi, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ele não morreu e viu a Deus.
Na mente de Jó ele seria destruído, o corpo dele morreria, e então ele estaria com Deus. A resposta de Deus para Jó, como os teólogos dizem, foi o próprio Deus para Jó. Eu estou aqui, Jó, falando com você. Agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Tiago pega logo esse homem para aconselhar e consolar a igreja. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E Tiago termina dizendo: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Escuta uma coisa: o fato da gente passar por muitas provações e muitas tentações não significa que o amor de Deus saiu das nossas vidas. Grava isso. Eu falei sobre Lázaro, o mendigo, na parábola, alguns dias atrás. Lázaro significa amparado por Deus, mas parecia que ele não era amparado por Deus porque era mendigo. Mas a gente viu que ele era amparado por Deus quando ele morre, e os anjos vão até ele. Então, o fato de você passar por momentos de sofrimentos, momentos em que você não tem outra opção a não ser continuar andando, marchando, não significa que a benevolência e a misericórdia do Senhor estão longe de você. Porque quando esses momentos de trevas passam, depois de anos você olha para trás e sabe o que você diz? Se não fosse a mão do Senhor, eu teria perecido. A misericórdia do Senhor me sustentou o tempo inteiro. A benevolência do Senhor me sustentou. Eu nem sei por que Ele me manteve. Eu quero terminar lendo o Salmo 103 com vocês, que para mim é um dos salmos mais lindos da Escritura. O Salmo 103 é um dos textos que eu queria até que você circulasse na sua Bíblia para você ler em casa, para você não esquecer mais desse salmo. Salmo 103 vai aparecer aqui, ó, já apareceu. O verso 1 diz assim: bendiga o Senhor minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor minha alma. Independente das circunstâncias, bendiga o Senhor a minha alma. Agora vamos pular. Olha o verso 8. O salmista começa a dar testemunho de quem Deus é. Olha o verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito impaciente e cheio de amor. Olha agora, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Essa parte é boa, né? Você sabe o que isso quer dizer? Deus não é amargurado, Deus não fica remoendo os problemas, como alguns ou muitos ou todos fazem aqui. Traz coisa lá de 1980, porque remói. Ah, se Deus agisse assim também com você. Ele não fica ressentido para sempre. Ao verso 10, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. É como Tiago terminou aqui, essa parte da carta dele. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Posso dar um conselho a vocês? Posso dar um conselho? Mais um? Pega essa parte de Tiago e escreve na porta do seu quarto, do lado de dentro, só para você ver. É uma frase que impacta. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Por quê? Nos momentos de sofrimentos, nos momentos de dores, parece
que Deus abandonou você. Mas é nesse contexto que Tiago manda perseverar, e nesse contexto ele diz: Deus é cheio de misericórdia. Ele é cheio de compaixão. Saiba quem é o seu Deus, irmãos. Saiba quem é o seu Deus. Ele ama, Ele cuida, Ele tem misericórdia. E eu lembro do texto lá do profeta chorão, Jeremias, quando ele escreveu Lamentações. O livro é Lamentações de Jeremias. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, porque a cada manhã eu sou um pecador. Ele sabe do que eu fui formado. Ele sabe quem eu sou e quem você é. Se Ele tirar a misericórdia dele um dia de você, você é destruído. Ele é tão bondoso que faz com que as misericórdias se renovem. Escute uma coisa: as misericórdias não envelhecem. A cada manhã, elas vêm como uma nova força para sustentar você, cristão. Deus é contigo. Confie nele. E lembrando que a maior expressão do amor de Deus foi enviar o maior tesouro que existe na glória para morrer por mim e por você naquela cruz. Jesus Cristo é o maior tesouro que existe em todo o universo. Morreu por mim e por você naquela cruz. Ressuscitou dos mortos para que eu pudesse viver com Deus para sempre e um dia vê-lo face a face. E eu sei que a misericórdia do Senhor vai me levar até lá e vai levar você também. Aguardemos com expectativa a volta do nosso Senhor. E nós temos falado disso sempre. Aguardemos a volta do Senhor Jesus. Buda não volta mais. Mas Cristo vai voltar. Buda volta porque Ele vai mandar Buda voltar para julgar Buda. Mas em glória, só um vai voltar. Se você não crê em Cristo, eu convido você essa noite a crer nele e entregar a sua vida. Se você quiser me procurar depois, me procura. Se você quiser conversar, me procura. Quiser de fato entregar a sua vida a Jesus: pastor, eu quero estar aqui, eu quero vir. Eu quero conhecer esse Deus de misericórdia que me suporta e me acolhe nos momentos mais difíceis da minha vida e que tem compaixão de mim, e o amor dele foi tão grande que morreu por mim na cruz. Se você quer Cristo, você pode me procurar depois. Que Deus te abençoe. Eu queria orar antes da gente cear. Curva sua cabeça. Senhor Deus, que a sua palavra venha frutificar em nossos corações. E eu peço a Deus, com toda a força da sua glória, que o Senhor venha nos fazer perseverantes, ó Deus. Porque eu sei que está escrito que a tribulação produz perseverança. Senhor, que a tribulação não seja a evidência da nossa destruição, Senhor. Mas que a tribulação venha demonstrar apenas uma coisa: que nós não retrocedemos, ó Deus. Que a tribulação, ó Deus, venha mostrar, Senhor, que a gente é paciente e espera em Ti. E eu falo isso com temor, ó Deus, sabendo que é lágrima, ó Deus, que é dor, e que se não for a Tua graça, Senhor, nós não conseguiremos. Mas que por compaixão, ó Deus, que as tribulações e as tentações dessa vida que vem sobre nós, seja para mostrar que o Senhor é glorificado em nós, Senhor, pelos nossos joelhos ralados, ó Deus, até mesmo pelas pernas mancas, Senhor, mas que não param de caminhar, ó Deus, porque sabemos que Tu és o nosso tesouro, Senhor, e não temos lugar para ir a não ser no Teu colo, Senhor, a não ser diante de Ti, ó Deus. Muitas das vezes nós não entendemos, Senhor, o que está acontecendo, por que está acontecendo. Não compreendemos, Senhor, os Teus caminhos. Mas nós sabemos, ó Deus, que os Teus pensamentos não são os nossos pensamentos. E que assim como os céus são mais altos do que a terra, os Seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Aquilo que nós não sabemos, o Senhor sabe.
Cuida de mim, Senhor, e cuida da tua igreja que está aqui em Parque Alvorada. Eu levanto um clamor por todos os membros da igreja. Eu peço que o Senhor cubra eles, Senhor, com as tuas asas, desde o menor ao maior, Deus, desde a menor criança ao mais velho desta igreja, Senhor. Cuida deles, que o teu Espírito Santo, ó Deus, continue trabalhando no coração, mudando a vida, ó Deus, nos tornando cristãos melhores, Senhor, mais maduros, ó Deus, mais prontos, Senhor, para o combate. E nós confessamos, ó Deus, os nossos pecados e pedimos perdão. Perdoe as nossas falhas, porque Tu és um Deus bom, ó Deus. E é dolorido, ó Deus, todas as vezes que a gente sente pecados no coração ou comete pecados, Senhor. Cuida de nós. Que o Teu Espírito não nos deixe sossegado em pecados, Senhor. Mas que a gente venha sempre, ó Deus, nos entristecer. Porque nós sabemos que a tristeza que vem de Ti produz arrependimento. Cuida de nós. Cuida de cada membro. E que a gente possa cear agora com gozo e alegria pelo nosso Senhor ressurreto, que está aqui em nosso meio, ó Deus. É aquele, ó Deus, que é o motivo de estarmos aqui, Senhor. O motivo de eu estar no púlpito pregando é Cristo. E o motivo deles estarem aqui é Cristo, Senhor. Ele é o motivo da nossa canção. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele, Senhor. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queria chamar os diáconos. Fiquem a posse, eu vou ler só um texto. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Já que a gente pode servir a Deus do Senhor.
Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Amém. Crendo no Evangelho do Senhor que morreu por nós, ressuscitou no seu dia, que vai voltar para o céu para buscar a sua igreja. Você pode comer e beber na ceia do Senhor. Senhor Jesus, ouça, ó Deus, a minha voz. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está em nosso meio, Senhor. Ouça, ó Deus, a nossa oração. Que o Teu Espírito esteja nos enchendo, Senhor. Nós não viemos brincar, Senhor. A gente veio adorar o Teu nome, Senhor. E pregar o Teu Evangelho. Interceda por nós, Senhor. Rogue por nossa alma. Para que um dia a gente possa Te abraçar como essas mulheres Te abraçaram, Senhor. Haverá grande alegria no nosso coração, Senhor, em Te ver. Não nos deixe, ó Deus, nos desviarmos, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós queremos seguir em frente, em direção ao alvo. E o Senhor é o nosso alvo. Que as Tuas maravilhas estejam aqui conosco. Esteja nos abençoando agora, Senhor. É o nosso pedido a Ti, Senhor. E que o nosso amor por Ti cresça. Senhor Jesus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, e a Ti seja o louvor para todo o sempre. A igreja Te adora, Senhor. A igreja Te ama, mesmo sendo frágil, débil, ó Deus, fraca, pecadora, como toda a igreja, Senhor. Mas a igreja Te adora e Te ama e confia em Ti.
É o teu sangue que nos justifica. É o teu sangue, Senhor. Obrigado por morrer por nós. O seu sangue é precioso. É mais precioso do que todo ouro junto, Senhor. Cada gemido teu na cruz, Senhor, foi precioso para nós. Cuida do nosso coração. É o nosso desejo a Ti. Que o Seu amor esteja sobre a igreja. Sobre essa igreja. Para a Tua glória. Amém e amém.